Pessoal, bom dia, professor Marcos novamente aqui da Biologia, e nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre algumas questões de ecologia presentes nos processos seletivos, como é o caso do Enem. É interessante que, à medida que nós vamos avançando neste assunto, é fundamental que a gente saiba como esse assunto costuma ser cobrado nos processos seletivos. Então a gente começa com uma questão do Enem de 2015, que diz o seguinte: a indústria têxtil utiliza grande quantidade de corantes no processo de tingimento dos tecidos. O escurecimento das águas dos rios causado pelo despejo desses corantes pode desencadear uma série de problemas no ecossistema aquático. Considerando esse escurecimento das águas, o impacto negativo inicial que ocorre é o. E ele coloca algumas alternativas: eutrofização, a proliferação de algas, a inibição da fotossíntese, a fotodegradação da matéria orgânica e o aumento da quantidade de gases dissolvidos. No Enem de 2015, quando essa questão foi colocada, a situação era muito parecida com o que a gente observa no padrão de questões do Enem, procurando conscientizar os candidatos quanto a problemas ambientais. E nesse caso é justamente a questão do despejo de corantes em corpos d'água. Normalmente o corante ele vai apresentar aí uma absorção luminosa e impedir muitas vezes essa penetração da luz naquele corpo d'água. O que coloca para nós, dentre as alternativas, o maior impacto vai ser justamente num processo bioquímico que dependa da penetração da luz. Então, justamente prejudicando o início dos processos de fluxo de energia ali, onde nós vamos ter um bloqueio bem no início mesmo, né, das cadeias e teias alimentares. O que a gente observa é que, em razão do escurecimento da água que impede a passagem dos raios solares e dessa forma as plantas não conseguem fazer fotossíntese, então nós prejudicamos justamente o ponto inicial das cadeias e teias alimentares, os produtores. Então, nesse mecanismo, o que a gente vai ter é uma inibição da fotossíntese, o que coloca essa alternativa C como resposta da questão. Essa foi considerada uma questão fácil, uma vez que é muito possível o candidato deduzir rapidamente que o corante vai impactar basicamente na penetração de luz naquele corpo d'água. Ao analisarmos uma outra questão da FUVEST 2016, a FUVEST é a fundação que faz os vestibulares do estado de São Paulo, exceto o vestibular da Unicamp, e quando a gente analisa, são questões normalmente muito bem construídas para o raciocínio do candidato ser colocado à prova. Então, essa questão diz o seguinte: a cobra coral, Elitolampus esculape, tem hábito diurno, alimenta-se de outras cobras e é terrícola, ou seja, caça e se abriga no chão. A jararaca, outra serpente, Botrops jararaca, tem hábito noturno, alimenta-se de mamíferos e é terrícola. Ambas ocorrem no Brasil na floresta pluvial costeira, é basicamente o bioma da Mata Atlântica. Essas serpentes, então, o que acontece nessa questão? É justamente uma forma de cobrar do candidato se ele consegue diferenciar os conceitos básicos de ecologia, o conceito de hábitat, nicho, o que é população, o que é competição. Então, dessa forma, ele coloca que essas serpentes disputam o nicho ecológico, constituem uma população, compartilham o mesmo hábitat, realizam competição intraespecífica ou são comensais. Normalmente, o que a gente vai precisar analisar? Como é o hábito das duas serpentes? Ele já fala que a cobra coral tem o hábito diurno, a jararaca tem hábito noturno. Então, nós podemos excluir dessa forma que disputam o mesmo nicho ecológico, ou ainda que realizam uma competição intraespecífica, uma vez que a competição intraespecífica entre indivíduos de mesma espécie, são duas espécies diferentes. Aqui ele está citando duas serpentes, espécies diferentes, então também não podem constituir uma população.
O que a gente observa é que ele dá uma informação fundamental ao final do enunciado, que ambas ocorrem na floresta pluvial costeira. Isso coloca justamente a resposta para nós. Compartilham o mesmo hábitat. As duas serpentes são encontradas na floresta pluvial. Então, aquele hábitat, aquele é o local que ambas ocupam. Portanto, aquele é o hábitat. Compartilham o mesmo hábitat. Vamos analisar mais uma questão, novamente do Enem, agora um Enem de 2012, que procura cobrar basicamente o mesmo assunto, os conceitos iniciais em ecologia. Ele coloca o seguinte: o menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos. Passa o dia repousando, geralmente em um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de maneira que forma uma bola. Quando em atividade, se locomove vagarosamente e emite um som semelhante a um assobio. A cada gestação gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e amamentada pela mãe até que tenha idade para procurar o alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui o de várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre diversas pretendentes à disposição para namorar. Essa descrição do tamanduá diz respeito ao seu, e aí ele coloca algumas alternativas: o hábitat, o biótopo, o nível trópico, o nicho ecológico e o potencial biótico. O que nós já observamos diretamente? A gente está com uma descrição dos hábitos de vida do tamanduá. Nestes conceitos aqui, o que se refere a hábitos de vida, justamente a alternativa D, o conceito de nicho ecológico. Como se coloca justamente que esse comportamento do próprio tamanduá, normalmente, como ele retrata esse cotidiano, ele vai exatamente descrever o papel, a função que ele exerce. Descreve o nicho ecológico dessa espécie. Normalmente, as questões do Enem sobre conceitos básicos de ecologia costumam ter uma abordagem direta muito semelhante a essa questão de 2012. Uma outra questão, um pouquinho mais recente do Enem, coloca justamente aspectos ligados a impactos ambientais. Então, o enunciado diz o seguinte: o painel intergovernamental de mudanças climáticas, na sigla IPCC, prevê que as próximas décadas o planeta passará por mudanças climáticas e propõe estratégias de mitigação e adaptação a elas. As estratégias de mitigação são direcionadas à causa dessas mudanças, procurando reduzir a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. As estratégias de adaptação, por sua vez, são direcionadas aos efeitos dessas mudanças, procurando preparar os sistemas humanos às mudanças climáticas já em andamento, de modo a reduzir seus efeitos negativos. De uma forma geral, quando ele coloca um texto como esse, como um texto motivador na questão, o que se procura analisar é o seguinte: ele propõe duas estratégias. Uma estratégia de mitigação, basicamente procurando atuar com um mecanismo de diminuição da causa do problema, enquanto as estratégias de adaptação procuram trabalhar com uma certa remediação do problema. Então ele coloca o seguinte no comando da questão: considerando as informações do texto, qual ação representa uma estratégia de adaptação? Então ele põe construção de usinas eólicas, tratamento de resíduos sólidos, aumento da eficiência dos veículos, adoção de agricultura sustentável de baixo carbono e a criação de diques de contenção em regiões costeiras. Quando nós analisamos essas alternativas diante da proposta de estratégias de mitigação versus estratégias de adaptação, ele pergunta justamente
qual ação que vai representar uma estratégia de adaptação. Ao analisarmos essas alternativas, o que nós vamos observar é que essas quatro primeiras são estratégias direcionadas à causa das mudanças. A construção de usina eólica vai auxiliar justamente uma produção de energia de uma forma mais limpa, muito mais limpa do que termoelétricas, por exemplo. O tratamento de resíduos sólidos vai procurar minimizar as consequências da produção e o descarte de lixo inadequado. O aumento da eficiência dos veículos procura minimizar também a eliminação dos gases de efeito estufa nos escapamentos dos veículos. E a adoção de agricultura sustentável de baixo carbono coloca justamente a necessidade em trabalhar com emissões baixas de gás carbônico. Já a criação de diques de contenção é muito mais associada a uma adaptação à elevação dos níveis oceânicos, o que coloca justamente essa alternativa como resposta da questão, com efeito estufa acentuado a uma elevação da temperatura da Terra, resultando no derretimento das geleiras e elevação dos níveis oceânicos. A única medida adaptativa, de fato, seria a criação de diques de contenção nas regiões costeiras, uma forma de minimizar e conter o avanço das águas oceânicas às cidades litorâneas. Quando nós analisamos questões como essa no Enem, são muito frequentes, algo que, pela simples contextualização e análise das alternativas, o candidato consegue direcionar o seu raciocínio e encontrar a resposta. Já esta questão de 2015 trata novamente sobre alguns aspectos ligados a cadeias alimentares ou cadeias tróficas e alguns impactos ambientais. Diz o seguinte: bioindicador ou indicador biológico é uma espécie ou grupo de espécies que reflete o estado biótico ou abiótico de um meio ambiente, o impacto produzido sobre o hábitat, comunidade ou ecossistema, entre outras funções. A posição trófica do organismo bioindicador é uma das características mais relevantes quanto ao seu grau de importância para essa função. Quanto mais baixo o nível trófico do organismo, maior a sua utilidade, pois pressupõe-se que toda a cadeia trófica é contaminada a partir dele. O grupo de organismos mais adequado para essa condição, do ponto de vista de sua posição na cadeia trófica, é constituído por... Bom, nessa questão há duas informações importantes que ajudam o candidato a encontrar a resposta muito rapidamente. Ele coloca justamente o seguinte, que a posição trófica do bioindicador é uma das características mais relevantes. E afirma, quanto mais baixo o nível trófico do organismo, maior é sua utilidade. E ele pergunta qual o organismo mais adequado do ponto de vista de sua posição na cadeia trófica. Com isso, o que basta é analisar qual desses organismos ocupa o mais baixo nível trófico e, com isso, tem o seu grau de importância. Quando nós analisamos entre algas, peixes, baleias, camarões e anêmonas, as algas constituem o nível trófico mais básico em uma cadeia. Então, justamente nessa questão, ela é simples, normalmente, para resolver, mas é bem interessante como é fundamental o entendimento dos conceitos de hábitat, nicho ecológico e diferenciação dos termos de espécie. Então é muito importante conhecer bem esses conceitos básicos de ecologia que nós vimos também juntos em sala de aula. E vamos para a última questão, que foi considerada uma questão bastante difícil no Enem. Foi no Enem de 2016, uma questão em que a análise é fundamental verificar os dados e justamente um raciocínio mais elaborado. Daí a questão ter sido considerada tão difícil. Ela diz o seguinte: um pesquisador investigou o papel da predação por peixes na densidade e tamanho das presas,
como é possível controle de populações exóticas, como possível, perdão, controle de populações de espécies exóticas em costões rochosos. Qual é a grande importância disso na realidade? Controlar uma espécie exótica, uma espécie que não existia naquele ambiente, então uma espécie invasora naquele local. E ele continua. No experimento, colocou uma tela sobre uma área de comunidade, impedindo o acesso dos peixes ao alimento, e comparou o resultado com uma área adjacente, na qual os peixes tinham acesso livre. O quadro apresenta os resultados encontrados após 15 dias de experimento. Então, basicamente, o que o pesquisador fez? Ele gostaria de controlar espécies exóticas de algas, cracas, um crustáceo bem pequeno, mexilhões, um molusco bem pequeno, e a assídia. Ao analisarmos o que ele fez na área com tela, nós observamos a densidade dos indivíduos, a densidade na área com tela, na área onde os peixes não tinham acesso, e o tamanho médio dos indivíduos. Já na área sem tela, nós observamos a densidade média de indivíduos por metro quadrado, bem como o tamanho médio desses indivíduos. Qual a grande importância nessa linha? Analisar o número de indivíduos por metro quadrado e o tamanho deles. Isso vai determinar, vai nos dar informações, melhor dizendo, sobre quem diminuiu, quem aumentou, o número de organismos foi alterado por metro quadrado, o tamanho médio desses organismos foi alterado. Então, ele coloca justamente o seguinte no comando da questão. O pesquisador concluiu corretamente que os peixes controlam a densidade de algas estimulando seu crescimento, cracas predando especialmente animais pequenos, mexilhões predando especialmente animais pequenos, das 4 espécies testadas, predando indivíduos pequenos, e das assídias, apesar de não representarem os menores organismos. Essa questão, por que ela foi considerada tão difícil? Ela analisa apenas o papel da predação por peixes na densidade e tamanho das presas. Então, não é necessário um conhecimento aprofundado, de fato, na ecologia, mas apenas o entendimento do contexto. Para responder corretamente a questão, é fundamental comparar densidade e tamanho dos indivíduos nas duas situações, na área com tela e na área sem tela. Então, a dificuldade gerada, de fato, é na análise dos dados. Analisando as algas, por exemplo, o que a gente observa é que a densidade, o número de indivíduos por metro quadrado, aumentou na área sem tela, bem como aumentou também o tamanho médio dos indivíduos. No caso das cracas, o que aconteceu? Houve diminuição de 300 para 150 na densidade e de 2 centímetros no tamanho médio dos indivíduos para 1,5 cm. O mexilhão teve uma redução também na densidade, porém houve um aumento no tamanho médio dos indivíduos. Feita a análise dessa tabela, o que é importante ter uma atenção especial? A questão fala que o pesquisador está analisando o papel da predação. Então, quando a gente analisa aqui a assídia, que aumentou a densidade de indivíduos, mas diminuiu levemente o tamanho, o que a gente pode concluir dessa questão? O que nós tivemos na realidade, a resposta correta é que houve aí uma predação mais efetiva dos mexilhões. Por que isso? Os mexilhões diminuíram em número consideravelmente, então caiu para quase metade, de 380 para 200, mas o tamanho médio dos indivíduos aumentou, de 3 para 6 centímetros, era a média do tamanho dos mexilhões. Então esse aumento dá um indício na realidade de que os mexilhões foram predados, né, os de tamanho menor, basicamente. Então, quando nós analisamos aqui, os mexilhões predados originalmente tinham 3 centímetros em média. Agora tem 6 centímetros na área
sem tela, os sobreviventes, né? Então, no caso, após a predação, tem um tamanho um pouco maior. Isso significa que esse aumento do número de indivíduos, do tamanho, perdão, dos indivíduos, indica que na realidade os animais menores foram predados. Então essa análise, se nós formos perceber, ela não mexe diretamente com conceitos de ecologia, mas é basicamente uma análise de dados em uma tabela. E essa é uma das situações muito comuns quando se fala em questões do Enem. Em vários momentos, o que é apresentado no enunciado é extremamente necessário para chegar à conclusão correta. Essa é uma questão que foi considerada difícil porque ela demanda mais tempo, normalmente por parte do estudante, para que ele faça a análise. Então, este é um cuidado fundamental, pessoal. Ao encontrarmos uma questão em que a análise de dados é um pouco mais cuidadosa, procure se organizar naquele momento para dedicar um tempinho um pouco maior a ela. Ok? Bom, pessoal, com isso, esta é a última questão analisada nesse momento. Em breve, nós vamos analisar mais questões de processos seletivos, como o PAS 1 da UNB, que também explora bastante a ecologia como tema. No mais, muito obrigado e até a próxima.